Shabbat Shalom, aqui é a Cíntia, falando do canal Falando do Eterno. E eu queria falar com você hoje sobre a Parashá Pinhas. A Parashá Pinhas, se eu ser breve, é uma Parashá muito conhecida pela sua energia de cura. Todo mundo judaico conhece essa Parashá como uma Parashá que transmite a unção de cura do Eterno. Por que ela transmite a unção de cura do Eterno? Porque quando Pinhas, neto de Arão, filho de Elazar, vê um filho de Israel levando uma midianita para sua casa, para com ela se unir, ele, tomado pelo zelo, pela ira do Eterno, ele pega uma lança e transpassa os dois. Qual é a situação que eles estão vivendo? Qual o contexto? Existe um contexto em que aqueles que são conscientes do povo de Israel choram diante da tenda da congregação pelo grande pecado que os filhos de Israel estão cometendo de se unir a mulheres de outros povos e com isso terem filhos que adorarão a outros deuses, filhos idólatras, em total desrespeito ao que o Eterno tinha ordenado. E no meio desse contexto de peste, porque o Eterno tinha permitido que viesse uma peste na qual morreram 24.000 homens de Israel. Isso está na Parashá anterior, Balac. Pinhas pega essa lança, transpassa o hebreu e a medianita e os mata. E com isso a peste cessa. Além disso, o Eterno faz um acordo, um pacto com ele de que da geração dele, da descendência dele, sempre sairiam sacerdotes para o povo de Israel. Ele o abençoa pelo zelo, e na Torá a palavra zelo, que ele teve pelas coisas do Eterno. E eu me lembro de um outro versículo que fala o seguinte: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada. É interessante, né? Porque a gente pensa assim, como assim? Um assassinato foi aprovado pelo Eterno, uma morte foi aprovada pelo Eterno, um ato de violência foi aprovado pelo Eterno. Eu até coloquei no meu Facebook hoje, a Torá, ela nos transmite ideias. A Torá, ela é viva quando nós conseguimos trazê-la para a nossa vida. E o que a Torá quer nos dizer no dia de hoje, principalmente porque a gente está num contexto histórico-social como o contexto de Pinhas. Peste mundial, né? Uma epidemia mundial que mudou absolutamente tudo em 1 mês, 2 meses. Nada mais é como era antes. Uma situação em que os costumes, existe muita idolatria, existe muita mistura de costume. Muitos de nós, filhos de Israel, não agimos como deveríamos agir, não nos separamos, não nos tornamos kadosh como deveríamos, não nos tornamos kedoshim como deveríamos nos tornar, não nos separamos do erro, ou seja, nos misturamos com aquilo que não é do Eterno. Nós estamos vivendo exatamente a situação que Pinhas estava vivendo. E muitos de nós choram diante do Eterno por tudo aquilo que está acontecendo na face da terra. Morte, epidemia, a corrupção que está fazendo com que mais pessoas morram. O pecado generalizado. Mais do que nunca, nós precisamos, não de um Pinhas, mas que o povo do Eterno se levante como Pinhas e haja com zelo. Eu não estou aqui de modo nenhum preconizando que alguém tenha que chegar e matar o outro porque está errado. Na Torá, por exemplo, quando a gente vê apedrejar, hoje em dia, como a gente lê
É necessário mudança imediata. Todo aquele que seria passível de crime de apedrejamento, ele precisa entender que é necessário a ele uma techuvá profunda e imediata. E quando a gente vê Pinhas transpassando aqueles dois com a espada, a gente entende o seguinte: é necessário que nós nos levantemos com zelo, como exemplo, exemplo de amor, exemplo de integridade, exemplo de inteireza de coração, exemplo de caridade, enfim, exemplo de tudo aquilo que o Eterno é. Porque ele só pode ser na terra através de nós, não existe nenhum outro meio. Nenhum outro meio visível. Nós somos os veículos que manifestam Hashem na terra. Não existe outro veículo. Os atos de bondade do Eterno, eles são manifestados através de nós. A beleza do Eterno, a luz do Eterno, a integridade do Eterno, a santidade do Eterno, ela é manifestada através de nós e de ninguém mais. Ninguém mais. Nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade de agirmos no dia de hoje como Pinhas agiu. Como? Já que nós não podemos matar aqueles que estão errados. Criticando, perseguindo, não. Sendo nós mesmos modelo de zelo pelo Eterno. Nossos sábios do misticismo judaico diziam, e dizem ainda, que se 600 mil pessoas se tornarem verdadeiramente tzadikim, verdadeiramente justos, verdadeiramente santos, separados, será criada uma onda de santidade sobre toda a terra. O Eterno está chamando cada um de nós como Pinhas para sararmos essa terra. Não apenas na questão física, material, não apenas dessa epidemia e das outras que podem vir, né? Nós já estamos ouvindo de outras epidemias, já estamos ouvindo uma epidemia pior ainda, que está se alastrando do Cazaquistão, mas que nós possamos curar o ser humano da epidemia moral, da epidemia espiritual, a qual a terra está submetida, pelo nosso exemplo, pelo nosso amor, pelo nosso ide, porque Yeshua nos ordenou irmos, não ficarmos fechados dentro de nós mesmos, mas irmos em amor, irmos em Hesed, irmos em Tzedakah. Porque ele disse que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor que tivessem uns para com os outros. Se ele se dizia e era a imagem do Pai, nós, como filhos do Deus eterno, do Criador de todas as coisas, temos que ser conhecidos pelo amor. E o amor, se nós amarmos ao Eterno, nós automaticamente seguiremos o que está na Torá dele, por amor, não por medo, não em busca de mérito, não em busca de salvação, porque o nosso pecado já foi pago. Que a nossa techuvá seja uma techuvá verdadeira, por amor ao Eterno, assim como foi o zelo de Pinhas, por amor ao Eterno, por zelo pelo Eterno. E zelo ao quê? Zelo é cuidado extremo com alguém que se ama profundamente. Que nós possamos ter esse zelo nos nossos horários, no nosso tempo de estudo, no nosso tempo de oração, na nossa prática diária, na nossa avodá, na nossa tzedakah, nas nossas ofertas, na nossa solidariedade ao ser humano que sofre, na nossa tefilá, na nossa oração, que o nosso dia possa começar com oração e possa terminar com oração, não apenas as orações escritas e lidas mecanicamente, mas a oração do coração, a oração na qual a gente se derrama para o Eterno, clamando a Ele, para que Ele venha até nós, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê unção, para que Ele nos dê o ímpeto, para que Ele nos capacite a sermos como Pinhas. Que nós possamos meditar sobre isso nesse Shabbat. Shabbat Shalom.